Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast Importunos. Eu me chamo Luiz Lompreta, junto com o João Sanglar e Iago Antônio, a gente traz para vocês com muita alegria e sempre com muito entusiasmo mais um convidado para trocar aquela ideia que vocês tanto curtem. Como vocês bem notaram no último episódio, o Agora Importunos ele faz parte do movimento do grupo Evolucionários, então é importante que você que já acompanhava o podcast ou você que passou a acompanhar agora, também visite os portais do Evolucionários, que é um movimento de origem em Niterói, mas que agora se expandiu por todo o Brasil, tendo membros de todo o país. É importante dizer também que se você gosta do nosso trabalho e gosta do Evolucionários como um todo, você pode nos ajudar contribuindo através do nosso Apoia-se, apoia-se/evolucionários. Não tem muito segredo você achar e poder contribuir mensalmente com aquilo que você tem a capacidade. Sem mais delongas, o nosso convidado de hoje se chama Giovanni Justino. E para iniciar, dando introdução ao episódio de hoje, que é com esse tema muito importante, ao meu ver, um dos temas mais urgentes no contexto Brasil, que é a educação. E a gente pensou em chamá-lo hoje, Giovanni, justamente por você estar agora adentrando em uma tarefa dificílima, ao meu ver, mas que ao mesmo tempo é muito honrosa, que é um trabalho que ninguém tem coragem de fazer na prática, que é tentar levar essa liderança, essa personalidade de liderança às nossas crianças, aos nossos jovens. Giovanni, explica pra gente o que você faz, se apresenta um pouco, e ao mesmo tempo conta também como se originou esse movimento que atualmente você coordena e quais são as principais frentes em que vocês atuam hoje em dia. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite a vocês três. É uma tremenda honra estar aqui com vocês e podendo estar falando um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo no Liderança nas Escolas hoje como diretor executivo. Como já foi mencionado, meu nome é Giovanni Justino. Eu sou graduando em Economia pela Unesp de Araraquara. Sou também coordenador local do Students for Liberty Brasil e atualmente qualify também no Instituto de Formação de Líderes Jovem de São Paulo. E dentro dessa perspectiva que você pediu para que eu falasse um pouco sobre essa importância do nosso trabalho e como ela se originou, é muito interessante a gente pensar sobre educação, e toda vez que eu for falar em alguma palestra ou então em algum evento, eu gosto de começar relembrando uma frase do grande jornalista e crítico cultural Henry Louis Mencken, no qual ele diz que para toda solução, todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e completamente errada, que infelizmente acaba sendo uma síntese de diversos fatores de debate público, principalmente aqui no Brasil, e ainda mais principalmente no que diz respeito à educação. É muito comum nós vermos, tanto nas redes sociais, quanto em grupos sindicais e até mesmo dentro da academia, um discurso, tanto quanto demagógico, de que o único problema do Brasil na questão da educação seria a falta de investimentos. E, dessa forma, o que deveria ser feito para que nós, de fato, conseguíssemos melhorar a posição do Brasil em rankings educacionais seria uma nova injeção de dinheiro governamental dentro do atual sistema educacional. E, assim, dentro dessa lógica interna, aparentemente tudo bem. E conforme nós vamos avaliando os dados, que é um ponto que nós vamos entrar futuramente, eu espero, aqui com as perguntas, a gente vê que as coisas não são bem assim. E justamente dentro desse contexto, dessa situação caótica do resultado do Brasil em termos de educação, que uma iniciativa como Liderança nas Escolas se faz cada vez mais crucial e necessária. O grande fundador do Liderança nas Escolas foi o André Frel, que atualmente é o diretor executivo do Students for Liberty Brasil. E o contexto no qual ele decidiu criar o LNE foi que, quando ele tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, lá na Universidade Federal de Santa Maria, quando o professor de uma das turmas dele perguntou o que vocês querem ser assim que terminarem a graduação, a maior parte da sala, quase todos os alunos ergueram a mão e falaram que queriam entrar para o serviço público.
E, nesse caso, o Frel percebeu, poxa, então o problema que vai as pessoas quererem ter essa visão tanto quanto estatizante, essa questão de culto ao serviço público, algo que não vem justamente daqui da universidade, mas vem de antes. Sendo assim, naquela época, então, 2015, a gente não tinha tantos jovens hoje comentando de política como se tem hoje, mas aí o ideal dele era justamente estar podendo fazer visitas em colégios do ensino médio, até falando sobre possibilidades de futuro por meio do empreendedorismo e por meio do desenvolvimento pessoal, para além da mera questão de você estar se tornando mais um membro do funcionalismo. E conforme o projeto foi evoluindo muito rápido, foi se percebendo uma demanda também para estar abordando esses temas com crianças do ensino fundamental, através de dinâmicas mais simplificadas, obviamente, mas que ainda mantivessem um pouco desse caráter, que privilegiasse questão de empreendedorismo, questão de liderança, questão de desenvolvimento pessoal e autoestima, e também a expansão dela pelo ensino médio para além da questão empreendedora e entrar também em conceitos básicos de economia, que são elementos tão importantes, e também fazendo, em alguns casos, também simulações no estilo de debates da ONU, como uma forma de estar incentivando já os alunos a sua desenvoltura no que tange a debate, a oratória. E o projeto foi um grande sucesso, só que em determinado período ali houve um período que podemos dizer assim que ficaram muitas pessoas entrando de uma vez assim e a organização acabou se perdendo um pouco nesse sentido. E o projeto ficou um tempinho parado. E então, em abril do ano passado, eu, Giovanni Justino, junto com a Beatriz Nóbrega, que atualmente está como secretária executiva da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, em Brasília, decidimos assumir a frente do LNE, eu como diretor executivo e ela como diretora de operações. Ambos já trabalhávamos juntos no LNE desde o ano de 2017. E a partir de agora, o nosso grande objetivo com a reorganização interna dele para além de estarmos realizando atividades em colégios, trabalhando com crianças e com os jovens, investir muito na própria capacitação dos nossos coordenadores para que eles também possam estar se desenvolvendo com excelência nos tópicos de liderança e empreendedorismo, cujos valores nós carregamos com tanta honra. Bom, excelente. Aqui quem fala é o João Sanglar, para quem ainda não me conhece, está chegando aqui agora. Em primeiro lugar, eu queria desejar uma boa noite aos meus amigos de bancada, ao Luiz, ao Iago, e principalmente para o nosso convidado de hoje, que é o Giovanni. E para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer, ela diz respeito a uma pesquisa que saiu ano passado, que mostrava que 74% dos jovens no Brasil, eles têm o desejo de empreender. E esse número ele é até bem acima da média mundial, que se encontra aí em torno de 47%. Só que o que acontece, né? No entanto, todo esse potencial ele acaba sendo frustrado, porque somente um terço desses jovens conseguem tirar de fato o projeto do papel e torná-lo realidade. E aí, Giovanni, eu queria saber de você, como é que você enxerga que o Liderança nas Escolas pretende empoderar esses jovens e tentar reverter esse quadro, né? Dentro desse contexto que você acabou de mencionar, sobre todo esse potencial de jovens empreendedores que nós temos no Brasil, é muito interessante também quando nós vamos voltar alguns anos atrás, quando surgiu uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao Partido dos Trabalhadores, falando justamente sobre esses pontos de vista, analisando como as pessoas que vivem na periferia viam a situação entre Estado e entre mercado. E essas pesquisas constataram que o brasileiro ele é um empreendedor nato. E por sua natureza, ele vê o Estado como um grande inimigo da livre iniciativa, que quer por todo custo estar mantendo as pessoas presas às suas amarras. E é muito interessante quando nós vamos pensar mais profundamente nisso, com respeito a esse ponto que você mencionou sobre os próprios jovens já terem esse incentivo em empreender. Quando nós vamos olhar o ranking Doing Business, organizado pelo Banco Mundial, atualmente o Brasil ocupa a posição 124 dentre 190 países analisados.
E isso é algo catastrófico, né? O Brasil está atrás de países como a Botsuana, por exemplo, da África do Sul. E ela, por si só, quando nós vamos pegar mais alguns dados, como por exemplo do Sebrae, que mostra que no Brasil 99% dos estabelecimentos formais são compostos justamente pelos chamados pequenos negócios, que correspondem por cerca de 52% do PIB, se não me engano. Para além dessa questão da porcentagem do PIB que os pequenos negócios representam no Brasil, infelizmente, poucos são aqueles negócios que completam mais de 2 anos no mercado. E dentre os principais pontos que as pessoas apontam, que acabam sendo barreiras de conseguir estar se desenvolvendo pessoalmente, acaba sendo a regulamentação excessiva, altos impostos e a insegurança jurídica. Esses são fatores que influenciam muito no desenvolvimento de novos negócios dentro de um país. E, portanto, conseguir mudar eles, seja por meio político, seja por meio de difundir essas ideias sobre como importante é nós termos um ambiente de negócios mais favorável ao desenvolvimento empreendedor para impulsionar o crescimento econômico do Brasil, é um fator muito importante. E, infelizmente, muitos dos jovens do Brasil hoje em dia não têm conhecimento a respeito desses dados. Então, o papel que o LNE deve assumir em suas posições é, ao mesmo tempo que esteja fazendo esse processo de conscientização sobre o quão difícil é empreender hoje em dia no Brasil e por que eles, os jovens, que são a futura geração de líderes do nosso país, devem estar batalhando cada vez mais, independente de qual carreira forem seguir, por um Brasil mais livre. E o segundo é de, justamente, estar conseguindo dar também algumas habilidades, alguns ensinamentos, alguns valores de como eles mesmos podem estar desenvolvendo os seus pequenos negócios. Nós temos hoje, através das mídias sociais, oportunidades excepcionais de crescimento. E muitas vezes o que um jovem precisa é aquele estalo de dedos que vai fazer ele acordar e perceber uma oportunidade ali. Eu gosto muito de uma definição de empreendedorismo que vem do Israel Kirzner, que é um economista britânico ligado à Escola Austríaca de Economia, que vê o papel do empreendedor como um estado de alerta, no qual os indivíduos têm que buscar ao seu redor as oportunidades de conseguirem lucro. Isso acaba sendo um pouco do contraponto com uma visão do empreendedor como destruidor criativo, que seria, no caso, uma visão schumpeteriana, que acaba muitas vezes resumindo o empreendedor a grandes figuras de tecnologia, como Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg. A gente tem que mostrar para essas pessoas que o sujeito que tem uma mercearia na esquina, ele também é um empreendedor. E é a partir dessa quebra de preconceitos também que nós conseguimos estar incentivando novas lideranças que estarão dispostas a fazer a mudança no futuro. Boa noite, amigos do Importunos que acompanham a gente. Boa noite ao Luiz, boa noite ao João, boa noite ao Giovanni, nosso convidado. É uma honra agora estar nessa parte aí do Ilva agora, nessa colaboração gigantesca. E para quem não me conhece, Iago Antônio falando, e é sempre gratificante estar com vocês. Giovanni, eu acho que pegando o gancho na pergunta anterior, eu acho que o que a gente vai escutar a partir do dia 27, quando se começa o horário, a campanha política, né, para prefeito, para vereadores, vai ser educação. E vemos que muitas vezes fala que professor ganha mal, que as escolas estão ruins, mas ao mesmo tempo se fala pouco na dinamização da educação, de colocar outros meios de aprendizagem, fazer a escola ser de fato inserida no século XXI. Talvez falta hoje em dia, eu acho que o papel da instituição que você faz parte é de também contribuir com candidatos também nessa questão educacional no sentido mais municipal. A gente sabe que o MEC às vezes atrapalha muito essa visão muito mais regional, mas vocês também fazem esse papel com alguns pré-candidatos, com candidatos, talvez entrar
nessa seara de uma plataforma educacional muito mais abrangente, de talvez colocar uma matemática de forma prática através da inteligência financeira, do português sendo aplicado em estudos de artigos, e como é que vocês fazem esse papel, ou vocês ainda não entraram nessa seara nesse sentido? Esse ponto que você mencionou é muito importante, e eu gosto até de relembrar uma declaração que a Viviane Senna, irmã do grande Ayrton Senna, e atualmente presidente do instituto que leva o seu nome, que é psicóloga, Viviane Senna é psicóloga, e trabalha com educação. E no Instituto Ayrton Senna eles têm desenvolvido um trabalho excepcional com relação à educação, e falam justamente desse ponto sobre novas tecnologias e dinamização da questão do ensino. E uma frase que ela mencionou numa entrevista outra vez é muito marcante para mim, porque eu acabo pegando também experiências que eu mesmo tive quando fui aluno no ensino fundamental. Hoje em dia, existe a má concepção de quando a gente fala, não, a gente tem que conseguir levar os alunos com a tecnologia, fazer eles andarem juntos. E acho que simplesmente é fazer um aluno pegar o celular, pegar um tablet, e com isso ele vai estar conseguindo se desenvolver. Quando, na verdade, é muito triste isso. Se você não conseguir pegar esses recursos, estarem utilizando isso de maneira que o aluno possa realmente estar praticando uma autonomia e um desenvolvimento, você está apenas querendo desviar a atenção do grande problema. Recentemente, nós vimos aí a aprovação do Fundeb, que é um ponto que eu vi muitos liberais, muitas pessoas que defendem políticas, que dizem que defendem políticas públicas baseadas com evidência, comemorando. E uma coisa assim que, mesmo quando nós temos alguns elementos interessantes, como a questão de dar prêmios àqueles que apresentarem melhores desempenhos, ela ainda não ataca a raiz do problema e volta justamente no que eu falei, na ideia que é elegante, simples, está completamente errada. A ideia de que o grande problema com a educação no Brasil é simplesmente a falta de dinheiro, quando na verdade nós temos problemas muito maiores que acabam influenciando nessa questão. Uma grande delas é a própria formação dos professores, que acaba sendo uma formação por demasiada técnica e teórica, e acaba não possibilitando esse contato real do dia a dia em sala de aula, o que faz com que nós tenhamos muitos professores que, mesmo possuindo diversos conhecimentos, hard skills, que é essa capacidade mais de conhecimento teórico mesmo, não tem um mínimo senso de didática. Isso vai fazendo com que os alunos cada vez mais criem essa barreira entre criar essa vontade de aprender. Fora isso, a gestão municipal das escolas, seja ela privada ou não, é um fator muito importante para estar garantindo o seu desenvolvimento. Nós temos que ter avaliações detalhadas, medindo o aprendizado dos alunos, monitorando o papel dos docentes, estabelecendo metas de desempenho. Isso que, pelo menos, as políticas públicas baseadas em evidências estão sendo feitas, tanto internacionalmente quanto em alguns estados do Brasil e municípios que nós vemos que têm algum sucesso fora da curva na questão educacional, nos mostram. E a gente acaba vendo, por exemplo, na questão do Fundeb, que ele acaba reafirmando o discurso demagógico que eu mencionei anteriormente e acaba constitucionalizando esses problemas novamente, o que faz com que a bomba fiscal do Brasil vá aumentando cada vez mais. E o Brasil tem um orçamento que é muito rígido, muito engessado. É difícil você estar conseguindo falar de fazer mudanças grandes se nós temos uma situação como essa. E sendo assim, acredito que o papel do lideranças hoje é o de justamente estar conseguindo fornecer alicerces para além das questões de liderança e empreendedorismo, conseguir casar esses elementos que nós trabalhamos no nosso currículo regular, com aquilo que é o currículo das escolas mesmo. Por exemplo, a gente está falando hoje em dia, você mencionou aqui a questão de educação financeira como um caminho. Eu acho que isso é uma coisa fantástica que nós podemos estar trabalhando dentro do LNS, e nós vemos que tem uma demanda tanto dos alunos quanto das escolas. Porque a educação financeira é algo que certamente falta à população do nosso país. E ao mesmo tempo que você está vendo a educação financeira
aprender a estar ajeitando as contas da sua família, sua conta pessoal, como conseguir estar investindo e crescendo, você também tem essa visão de estar conseguindo aplicar conceitos de matemática dentro disso. Hoje em dia a gente se fala muito sobre processo de venda, sobre copywriting. Copywriting nada mais é do que redação. Você conseguindo utilizar esses elementos de uma maneira interdisciplinar, mostrando para os alunos como isso é útil à sua vida, também traz esse elemento despertador que é tão importante para os nossos alunos. Porque hoje em dia, infelizmente, o Brasil acaba tendo um sistema educacional que simplesmente replica modelos de fábricas da época da Revolução Industrial, que é no qual tem um professor na frente falando e os alunos têm que ficar repetindo, e isso de uma forma muito mecanicista. Essa problemática acaba fazendo com que muitas vezes, e de fato acaba sendo assim, os alunos não consigam encontrar um propósito naquilo que eles estão fazendo. Pessoas como a Cláudia Costin, que foi diretora global de educação do Banco Mundial e professora visitante de Harvard, identificou esses fatores que muitas vezes, até mesmo quando são aqueles momentos de provas para examinar desempenho do país no PISA, ou então em avaliações regulares mesmo, faltam esse incentivo intrínseco no aluno de estar fazendo isso além de ser uma prova, além de ser um vestibular. Nós acreditamos que conseguindo trazer esses elementos cada vez mais próximos da vida, do dia a dia e do cotidiano, são caminhos que nós possamos fazer com que os próprios jovens brasileiros despertem essa vontade de ousar saber. Muito bom, gostei muito das suas colocações, Giovanni. Agora eu queria fazer uma pergunta que, na minha visão, é um dos maiores problemas que nós temos que enfrentar quando o assunto é educação. É claro que ela se engloba em todos os assuntos pertinentes da administração pública, mas na educação é um dos lugares no qual ela mais é presente, que é basicamente essa polarização ideológica extremada de ideologias que afeta o nosso país nesses últimos anos. E no caso da educação, por exemplo, nós tivemos, pelo menos o que eu lembro, quando eu comecei a me interessar por esses assuntos, eu lembro que logo surgiu o assunto da escola sem partido, que era um projeto muito polêmico, que muitos liberais, assim como eu no início, foram favoráveis por quererem explicitar o que estava ocorrendo nas escolas, que realmente existem muitos abusos por parte de professores, mas que hoje em dia eu já vejo que esses abusos não podem ou não são eficazmente resolvidos por um projeto como Escola Sem Partido. Em contrapartida, nós temos os demais, o outro lado da moeda, digamos assim, que insiste naquela retórica paulo freiriana, né, de que nós temos que formar cidadãos e que acaba gerando esse atrito, no fim das contas, entre aqueles que acusam as escolas brasileiras de doutrinação e aqueles que criticam aqueles que o acusam de doutrinação e dizem que o real problema é não haver uma educação pautada nos ditames freirianos. Então fica uma briga que, no fim das contas, não nos leva a lugar nenhum. Então eu queria saber qual a importância que você dá e que o LNE dá a essas políticas que visam deixar um pouco de lado essas guerras ideológicas e trazer mais pragmatismo para a apresentação de políticas públicas, no sentido de dar mais atenção na hora de propor, na hora de empenhar o dinheiro público, naquilo que deu resultado em outros lugares. Ver quais políticas estão dando certo, em quais locais, em quais contextos, e adaptar essas medidas em uma estratégia de gestão pautada em resultados empíricos e que traga de vez uma melhora, ao invés de apenas uma guerra infinita entre narrativas políticas distintas. Esse ponto que você mencionou é extremamente importante, porque eu vejo isso, inclusive, dentro do meio liberal, que muitas pessoas acabam desconsiderando esses fatores, simplesmente falam, poxa, a solução para o Brasil é colocar o sistema de vouchers. Poxa, uma coisa é nós falarmos sobre sistema de vouchers para São Paulo.
Outra coisa é nós falarmos sobre sistema de vouchers para pequenos municípios do Brasil profundo, por assim dizer, em que em certos casos nem se tem uma escola e alguns alunos têm que se deslocar de um lugar para outro. Portanto, essa maneira que você mencionou de a gente estar se livrando dessas amarras ideológicas, de querer manter tudo dentro de uma cada casinha e acabar caindo para esse extremismo, é extremamente relevante. E isso acaba fazendo com que o segundo ponto que eu vou mencionar agora se torne cada vez mais necessário em tempos dessa crise de loucura política, que é de justamente nós estarmos promovendo soluções baseadas em evidências. Que hoje o Brasil tem problemas nessa questão do gasto com educação e pessoas querem que tenha ainda mais, é um fato. O Brasil, hoje em dia, gasta aproximadamente 6% de seu PIB com educação. Para você ter ideia, países membros da OCDE gastam em média 5,5%. Ou seja, não é uma questão de falta de dinheiro, mas a gente está alocando esses recursos em lugares errados. O professor Ricardo Paes de Barros, que tem dedicado a sua vida à questão de estudos de educação, ele faz uma defesa contundente dessa questão de que sistemas mistos entre o setor público e o setor privado podem ser muito bem uma solução para esse impasse. O fato de que o governo tem um papel a estar investindo em educação não faz com que necessariamente ele tenha que ser o gestor dessa escola, ele tem que ser o dono do prédio. E a compreensão desses fatores é extremamente essencial, porque até mesmo aquelas pessoas que têm boas intenções acabam indo por um caminho muito equivocado e apoiando políticas que vão só prejudicar as pautas que elas dizem defender, muitas vezes sendo bem intencionadas mesmo, para além da questão ideológica ou discursiva apenas. E nesse caminho de que não, nós precisamos ter uma escola sem partido, eu acho que isso é um grande absurdo. A escola deve ser justamente um espaço para a pluralidade, não para a gente estar cerceando a liberdade de expressão das pessoas. O meu sonho de uma escola seria que, por exemplo, nós pegássemos textos de Karl Marx e de Ludwig von Mises, de Hayek e de Keynes, nós possamos sentar numa roda de conversar sobre isso, sobre as perspectivas e perceber, poxa, como isso influenciou no mundo de hoje? As teorias que muitas dessas pessoas defenderam, quais elas se concretizaram, quais não, por quê? Essa abordagem, em contraponto ao que hoje alguns querem chamar de doutrinação, eu não acho que é isso. Se você pegar alguns alunos, por exemplo, aí, que dizem, né, alguns direitistas extremados, que há uma doutrinação marxista, esquerdista dentro das escolas, você pegar o aluno para conversar, você vê que não há nenhum elemento doutrinário que algum deles vai estar sabendo. Como, por exemplo, citar questões relacionadas ao Capital e ao Manifesto Comunista. O que há, em determinados momentos, é um condicionamento, que, por sua vez, está ligado com a própria bibliografia da formação dos professores no Brasil, que é muito pouco plural e que acaba sendo, obviamente, motivada por fatores ideológicos. Então, quando se mostra uma visão da crise de 29, por exemplo, relacionando ela com uma suposta crise intrínseca do capitalismo, como se fosse um fato e não uma teoria dentro de uma visão de pensamento, isso acaba sendo o quê? Um condicionamento para que os alunos tenham uma visão negativa com relação ao capitalismo. Mas não acredito que é uma doutrinação, por assim dizer. E nesse caso, antes de cercear, o que nós temos que fazer é justamente estar ampliando a pluralidade. E nesse sentido, iniciativas públicas como as empreendidas agora no estado de Minas Gerais, que colocou Frederic Bastiat e Ayn Rand como autores do currículo de filosofia nas escolas do estado, são iniciativas que nós devemos estar aplaudindo e incentivando cada vez mais. Pensando aqui um pouco, acho que eu posso ter até dado uma devagada, mas eu vou tentar juntar tudo que eu pensei. O primeiro ponto que eu vejo
tem uma teoria que me atrai bastante, que é a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. E basicamente ele dizia que a inteligência ela não pode ser vista como uma coisa só, mas ela é subdividida em áreas, né? E uma pessoa ela pode ter uma inteligência voltada à linguística, ou pode ser sinestésico corporal, que seria um caso de atletas de alto rendimento. Ela pode ser interpessoal, que é a inteligência de você saber se comunicar com as diferentes pessoas. E tem um outro livro chamado Outliers, que trata basicamente de uma questão aqui que é central para mim, que é o fato de que você pode se desenvolver em qualquer área, desde que você dedique um determinado número de horas para poder desenvolver essa habilidade. E aí, no caso do livro, ele retrata como sendo 10.000 horas. Ele pega diferentes casos, de atletas, de estudiosos, de teóricos, dos próprios Beatles, de Mozart, e ele chega a essa conclusão. E o terceiro ponto que eu vou tentar juntar aqui é uma questão que Rubem Alves levantava. Ele fez uma analogia entre a potência intelectual, que foi um termo que ele cunhou, e a potência sexual. Basicamente, o que ele dizia? Nós, quando nos sentimos atraídos, né, por outra pessoa, desenvolvemos essa potência sexual, como se fosse. E no caso da potência intelectual, ele entende que teria que ser a mesma coisa. A gente teria que se sentir atraído por alguma coisa, e o que hoje não ocorre nas escolas. A gente sabe que o sistema ele é completamente engessado e você é tratado com a mesma régua que todos os outros. E aí, tentando juntar um pouco disso tudo, como é que você entende que a gente possa tratar as pessoas que são diferentes, a escola ser um ambiente que ela consiga desenvolver essas diferentes habilidades, inteligências, e poder dar voz a essas potências intelectuais distintas, né, de cada um. Nossa, eu adorei que você fez essa pergunta, porque um ponto que eu iria citar anteriormente eu acabei esquecendo é uma visão na psicologia chamada de o efeito Rosenthal, que basicamente seria a visão de que diferentes expectativas sobre diferentes pessoas geram diferentes resultados. Quando nós vamos avaliar isso na questão educacional, é muito comum que, às vezes, quando os alunos ainda estão no ensino fundamental, acabam apresentando dificuldades com uma ou outra matéria. Então, na reunião de pais e mestres, professores acabam indo lá, poxa, o seu filho não tem habilidades com tal conteúdo. Isso acaba criando um estigma na criança. Esse estigma de que, poxa, eu não sou capaz de lidar com determinada área, uma determinada disciplina. Não é para mim. Esse discurso é muito comum a gente estar observando. E justamente, criando essas amarras de expectativas que acabam só limitando os alunos do seu verdadeiro potencial a ser desenvolvido, é uma coisa muito lamentável. Ainda mais levando em consideração que, muitas vezes, esse conteúdo é mostrado de uma forma não tão atrativa, o que impede essa assimilação cada vez maior e de justamente estar criando esse ponto que você mencionou de sentir atraído para isso e buscar se desenvolver cada vez mais. Acaba sendo um ciclo que, apesar de essencial, vem sendo muito negligenciado. E é muito comum quando nós encontramos com jovens hoje, poxa, determinada coisa não é para mim, sendo que você viu pouco, viu nada. Ou então que você diz isso porque você tem uma lembrança de que alguém da sua família, que algum professor seu acabou dizendo isso sobre você. Portanto, dentro desse sentido, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de conseguir encontrar diversas maneiras distintas de estar trabalhando com os alunos. E, nesse ponto, buscar novas maneiras de estar conseguindo lecionar cada vez mais é extremamente importante. Hoje em dia tem essa questão de que um só professor na sala de aula explica a matéria para todos e aí vai passando. Poxa, conseguir estar incentivando ao mesmo tempo a realização dos próprios alunos entre si,
estarem explicando a matéria um para os outros, ajudando, criando, são fatores com que muitas vezes possam fazer com que eles mesmos consigam estar se colocando em posições cada vez maiores, não só de liderança, mas também estarem desenvolvendo novas habilidades, como, por exemplo, a oratória, a capacidade de você sintetizar uma ideia, de você estar ensinando ao outro, que é basicamente o que muitos dizem que é a melhor maneira de você aprender sobre determinado assunto, quando você pretende estar ensinando a outras pessoas. E a partir dessa perspectiva, é muito exemplar que nós tenhamos iniciativas dentro desse campo. E por isso que eu sou um grande defensor de que essa descentralização, ainda mais hoje em dia, da questão educacional, no que tange desde ao ensino, ao currículo, a própria questão da autoridade de sala de aula sobre o professor apenas, são fatores que nós devemos estar repensando e trazendo cada vez mais eles para o século XXI, que é o que diversos relatórios, como por exemplo do Fórum Econômico Mundial, da Foundation for Young Australians, vem apontando. Cada vez mais, hoje em dia, os nossos alunos vêm sendo treinados e aprendendo conteúdos que daqui poucos anos, algo em torno de 15 anos, não serão mais necessários. Atualmente, 60% dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho não têm as habilidades necessárias que as empresas pretendem para o futuro. E dentro disso, a gente vai caminhando para duas perspectivas dentro do futuro do mercado de trabalho. Ou você vai ser aquela pessoa que é muito boa em estar lidando com as novas tecnologias, trabalhando com programação, com computação, ou então você vai ser muito bom naquelas atividades que não há perspectivas de que uma tecnologia, de que uma inteligência artificial possa estar substituindo. E o que vai destacar você? É apenas o seu conhecimento técnico? É isso que nos faz humanos? Não. Mas sim as chamadas soft skills, ou então habilidades transversais, habilidades socioemocionais, que são o quê? Trabalho em equipe, liderança, oratória, cortesia, integridade profissional. São esses fatores que nós devemos estar ensinando desde cedo para os alunos e permitindo que eles mesmos possam ser os protagonistas de suas vidas e das suas futuras carreiras. Giovanni, vou fazer uma pergunta que de fato ela acaba entrando quase que num desabafo da minha parte. Eu já falei em alguns podcasts da minha formação sobre bibliotecário documentalista, formado pela UF, atualmente trabalho no Senac, Rio, desenvolvo alguns trabalhos, principalmente nessa área da biblioteconomia, mas também tive que me adaptar aos novos tempos, principalmente à inovação, criatividade e empreendedorismo. E uns dias atrás eu tive uma discussão com também uma pessoa ditada liberal, dizendo que a educação tem que passar por uma revolução. E ela só precisa de professor e sala de aula. Não precisa de ninguém de apoio, não precisa de biblioteca, não precisa de pedagogo. Achei um pouco infeliz a resposta dele. E às vezes é uma das coisas que eu percebo muito nos liberais, principalmente esses modinhas, é tudo às vezes querer cortar na carne e não perceber as realidades. Eu gostei muito da colocação que você fez, que voucher em São Paulo é uma coisa, voucher numa cidade do interior, vamos dizer, no interior do Piauí, é outra realidade. A gente ainda é um país muito de renda média e um país pobre, que ainda não se pode... Toda a quebra do Estado com a população tem que ser feita aos poucos. E uma das coisas que eu vou te perguntar é isso. Você acha que professor no Brasil, seja ele do ensino básico até o ensino superior, é corporativista a ponto de só olhar seu próprio umbigo, de olhar a educação que só tange a eles, e não olhar o bibliotecário, o pedagogo, o inspetor, a merendeira? Porque quando você escuta situações como essa que eu comecei na pergunta, por aí, mostra que só se
parecem que no Brasil só quem faz educação é professor. É a mesma coisa dizer que só quem faz a saúde é médico, sendo que precisa de enfermeiro, precisa do técnico, precisa de várias outras pessoas na operação. Você acha que esse corporativismo forte acaba atrapalhando as outras áreas numa construção coletiva dentro da educação? Sem sombra de dúvidas, prejudica muito a construção disso. Quando nós vamos analisar uma perspectiva mais ampla, eu até relembro alguns momentos assim, quando eu era estudante, tanto do ensino fundamental, depois do ensino médio, de que estudei em instituições diferentes, e eu percebia que naquelas instituições no qual havia esse senso de colaboração entre as diversas partes integradas que formam em si um colégio, havia professores que eram bem menos corporativistas, bem menos, até de certo modo, arrogantes nessa questão de querer adotar só para si a função de educador, de pessoa que está construindo procedimentos educacionais, do que em escolas que, por exemplo, acabavam, como você mencionou, incentivando essas práticas de só querer colocar a figura somente do professor como a grande figura em um pedestal, assim. E é muito lamentável quando a gente vai pegar essa perspectiva, porque esse corporativismo que você mencionou, além de justamente estar cegando para o trabalho das demais pessoas que auxiliam na construção de uma escola, de um colégio, também prejudica os próprios alunos. Por exemplo, eu me lembro de quando eu estava no ensino fundamental, de professores que tinham horror a que você pegasse, usasse a Wikipédia para fazer seus trabalhos. E eu conhecia muitos colegas de sala que utilizavam o Wikipédia, mas colocavam fontes, outros sites e tiravam nota máxima em trabalhos. E por que isso acontece? Eu penso. Quando nós vamos pensar a maneira qual a Wikipédia foi constituída, ela tem um caráter libertário. Jimmy Wales, que foi o seu fundador e idealizador, ele é um libertário e um grande admirador de Friedrich Hayek, mais precisamente de seu conceito de ordem espontânea, que é justamente isso que uma plataforma como a Wikipédia é. Nós temos diversos tópicos, diversas páginas lá, e as pessoas podem estar colaborando para construir um conteúdo mais sólido de forma descentralizada, sem esse órgão central ditando o que deve estar lá e o que não deve. E claro, tem aquelas pessoas que são colaboradores há mais tempo, que acabam ganhando um status de moderador, que se vê que as pessoas estão colocando imprecisões lá, acabam corrigindo isso e vão ajustando pouco a pouco. Portanto, essa postura que eu mencionei, dos próprios professores que eu conheci, alguns serem contra a Wikipédia com unhas e dentes, nessa ferrosidade muito grande, acaba refletindo, de certa forma, esse corporativismo, essa questão de querer se colocar como a única autoridade existente para dar a palavra final. E no mundo de constantes mudanças que nós estamos vivendo, mundo de constantes transformações, isso é uma falácia completa. E se nós vamos permanecer com essa mentalidade, nós estamos nos condenando a permanecermos na mediocridade e no atraso. Muito bom. Vamos caminhando agora para o bloco final do episódio. Eu queria trazer uma pergunta que, nesses últimos anos, especificamente no ano passado, desde 2018, saiu um pouco de evidência, mas que enquanto era votada, enquanto esse projeto de lei foi votado e aprovado, muita polêmica o rondou, que foi a proposta da reforma do ensino médio, aprovada ainda no governo do Michel Temer, em 2017, e que acaba contemplando, de certa forma, algumas dessas mudanças que foram propostas por todos aqui hoje, como, por exemplo, a flexibilização do estudo, da base curricular dos alunos, e também a implementação de ensino técnico, de dar oportunidade dos alunos a aprenderem coisas que vão ser úteis de maneira imediata, como, por exemplo, aprender uma profissão para já sair
formado e apto a trabalhar de maneira digna, por exemplo. E eu queria saber de você, Giovanni, qual a sua opinião sobre a reforma do ensino médio? Você acha que ela vai conseguir? Ela ainda não está sendo aplicada em sua integralidade, né? Presume-se que até 2022 por exemplo, o tempo integral seja completamente imposto nas escolas, em algumas escolas, não em todas. Mas, enfim, eu queria saber da sua parte e você como representante do liderança nas escolas, qual é a perspectiva que vocês têm desse novo ensino médio que está por vir logo mais e o que você acha que pode ainda acontecer em sentido de políticas públicas que facilitem o trabalho do LNE e melhorem a vida e a vida acadêmica dos nossos estudantes? Infelizmente, eu não sou a pessoa mais otimista com a questão da reforma do ensino médio aqui no Brasil. Eu vejo que ela é, sem dúvida alguma, um passo muito importante para nós estarmos mudando a educação do Brasil. Percebe-se ali que faz a identificação de alguns fatores que estão, sem dúvida alguma, corretos, mas ainda falta ressaltar um ponto no qual ela peca muito, que é a questão da flexibilidade. Quando nós falamos de questões como BNCC, como a questão da imposição de ensino integral em algumas circunstâncias, a gente ainda mantém muito dessa questão de um ensino engessado, que não é flexível, nem as preferências do aluno e nem mesmo a própria questão de horários, da maneira com a qual as pessoas vão estar se organizando no seu dia a dia. Isso é algo que é muito problemático. Eu sou um grande defensor dessa questão de fazer um modelo híbrido, que é a questão de 1 ano e meio na escola você vê aquelas matérias básicas e o outro 1 ano e meio do ensino médio você vê aquelas matérias que você quer acompanhar com maior regularidade, porque eu vejo que isso também pode estar dando a possibilidade do aluno estar se empenhando naquelas matérias que até o devido momento ele já deve estar criando essa vontade, essa formação. E novamente, eu vejo algumas pessoas falando, mas o jovem não quer, não sabe, poxa, o garoto tem 15 anos, tem que saber o que quer para o seu futuro. Poxa, algumas pessoas podem achar que isso é exagerado. Não quer dizer que é o seu futuro por completo. Mas se você não vai incentivando essa mentalidade de longo prazo, é sem dúvida alguma um ponto muito preocupante, porque você está incentivando posturas um tanto quanto irresponsáveis que não vão estar levando as pessoas a alcançarem lugares cada vez mais alinhados aos seus propósitos, aos seus objetivos. E aquilo, muitas vezes um aluno é obrigado a fazer uma matéria com a qual ele realmente não tem entusiasmo algum, que não irá estar servindo de nada para o futuro da vida dele, dependendo da carreira que ele quer seguir, a não ser passar no vestibular. Nesse caso, se o grande objetivo da vida dele é passar no vestibular, ele tem que ter a liberdade de escolher, eu quero seguir essa parte aqui ou não quero seguir essa aqui. Daí que os próprios vestibulares também deveriam estar fazendo essa adequação com base nas carreiras escolhidas pelos próprios estudantes para cair em provas. Hoje em dia, por exemplo, provas como a da FUVEST, tem a primeira fase, que são 90 questões de múltipla escolha, que são os assuntos gerais cobrados no ensino médio. A segunda fase já é mais delimitada de acordo com a carreira que o aluno escolheu. Essa é uma questão aí que eu vejo que já está caminhando para esse pensamento. E mencionando esse ponto que você falou sobre políticas públicas que podem estar auxiliando na construção e consolidação do LNE, eu gosto de colocar aqui uma frase do grande Murray Rothbard, um dos maiores pensadores de escola austríaca que nós tivemos, que no caso é a de que é um absurdo querer reduzir a palavra educação apenas à escolarização formal de um indivíduo. Existem pessoas no Brasil que não pretendem fazer faculdade, pretendem fazer um ensino técnico, adquirir algumas habilidades e trabalhar com isso. E não há nada de errado. O Brasil, entretanto, acaba tendo um pouco uma visão um tanto quanto elitista, que é esse culto ao diploma. Eu e a Beatriz Nóbrega escrevemos um artigo para
para a Gazeta do Povo, falando justamente sobre isso, tendo como perspectiva a ascensão e queda de Carlos Alberto Decotelli. Mesmo com as suas irregularidades no currículo Lattes, lá, que deu a maior polêmica e acabou resultando na sua exoneração antes de ter assumido de fato o cargo, as pessoas ficaram falando tanto apenas da questão de, poxa, o que tem no currículo, o que tem no currículo, o que tem no currículo, e pouco se falou sobre a capacidade do Decotelli, em termos de habilidades, em termos de competência, de estar lidando com a situação. Eu não sei se ele seria, de fato, um bom ministro ou não. Mas a gente percebe que isso é um sintoma dessa questão desse culto ao diploma no Brasil. Que enquanto aqui continua tendo essa questão muito forte ainda, em outros países do mundo isso está ficando cada vez mais para trás. Recentemente o Google tem lançado cursos de curta duração para justamente estar capacitando as pessoas que desejam trabalhar em suas empresas. Os relatórios da McKinsey apontam que cada vez mais empresas devem estar realizando aqueles procedimentos chamados como reskilling, que é passar por todo um longo procedimento de treinamento e ensinamento de habilidades, de competências, porque as pessoas estão chegando, tanto de colégios, de universidades, completamente despreparadas com relação aos desafios que elas vão enfrentar. E isso, sem dúvida alguma, é um reflexo do nosso distanciamento da educação com a realidade das pessoas. Portanto, qualquer iniciativa de liberdade educacional que promova essa aproximação, eu acredito que é completamente bem-vinda para que nós possamos trazer um debate cada vez mais saudável aqui no Brasil. Bom, essa é a minha última pergunta. Queria agradecer ao Giovanni novamente por ter aceitado o nosso convite. E para essa última pergunta, né, o que eu vinha pensando aqui é que hoje mais cedo mesmo você falou sobre a questão, por exemplo, de que em outros países você tem muito mais atenção à questão da didática do que à teoria. E uma coisa que o Amoedo falava muito na época da campanha era em relação a Singapura. Porque quando você olhava o currículo educacional voltado para a área de pedagogia e até mesmo para as licenciaturas, você tinha até 90% do currículo voltado para a matéria de didática e somente 10%, ou talvez um pouquinho mais, para questões teóricas. E aqui no Brasil a dinâmica é completamente invertida. A gente chega a ter mais ou menos 60%, 70% de matérias voltadas única e exclusivamente para a parte teórica e o resto voltando-se para a didática. E aí, a gente falou muito aqui de vários problemas com relação à educação, levantamos alguns pontos que poderiam ser mudados, mas eu acho que é interessante e é importante a gente falar também não só de ideias abstratas, mas de cases de sucesso. E aqui mesmo no Brasil a gente teve alguns. Por exemplo, no estado do Ceará, quando eles realizaram a mudança do ICMS, premiando, né, as escolas que obtinham melhores resultados, e aí você viu um estímulo à melhora educacional, que se viu basicamente em como se gasta e não em quanto se gasta. Uma prova clara também para rebater aquela retórica tão difundida de que para melhorar a educação é preciso se gastar mais. E aí, Giovanni, eu queria saber de você quais são os maiores cases de sucesso com relação à educação que você tem, não só de Brasil, mas também de nível mundial. Esse ponto que você mencionou da questão do Ceará, e vou destacar aqui o caso do Sobral, é justamente aquele ponto que eu mencionei anteriormente. A gente tem cidades pobres que têm resultados muito melhores do que regiões ricas, justamente porque com os incentivos corretos conseguem fazer uma gestão que é realmente voltada para o aprendizado, com metas e com avaliações constantes para atingir melhores resultados. E, sendo assim, monitorando o desempenho dos docentes,
dos alunos, fazendo uma avaliação bem direcionada e não ficando tão presa dentro desse contexto assim, com fatores um tanto quanto equivocados. Pode-se colocar que equivocados, que acabam justamente indo por esse caminho desse pensamento de que o importante é quanto é gasto e não como é gasto. E dentre cases de sucesso que a gente avalia no campo, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, eu vejo que podem se destacar aqui o trabalho de diversas ONGs que realizam essas parcerias público-privadas, de cases de sucesso que podem se mencionar, é o trabalho de inúmeras ONGs que recentemente têm feito esse trabalho explorando áreas que o Estado acaba negligenciando, buscando capacitar as pessoas cada vez mais. Um dos projetos que o LNE tem aí, que estava gerenciando ao longo desse ano, só que acabou sendo suspenso por conta da pandemia, é um trabalho com jovens carentes na zona leste de São Paulo. Em breve, quando as coisas se tomarem, as conversas continuarem, eu pretendo estar falando mais sobre isso. Mas eu vejo que há um papel muito importante para o empreendedorismo intelectual dentro dessas áreas. E justamente, cabe a diversas iniciativas aqui, algumas eu conheço, tenho ciência, só que de nome aqui não vou lembrar. Eu vi uma recentemente eu vi um perfil do Thales Gomes que ele compartilhou de um colega dele, uma iniciativa com uma escola que tem um pouco dessa pegada mais voltada para o futuro. Não lembro se era Escola do Futuro, alguma coisa nessa linha aqui. Só que os cases de sucesso eles existem e, de novo, é uma combinação entre boa gestão e perspectiva da realidade. Para mim, esses são os dois elementos essenciais que são necessários para que nós tenhamos uma educação cada vez mais desenvolvida aqui no Brasil. Sem esses dois elementos, nós não podemos pensar em melhorar a nossa posição nos rankings educacionais, muito menos de melhorar a capacitação dos nossos cidadãos. Desde já agradecer a minha participação, agradecer a participação dos demais amigos de bancada, do Giovanni ter agradecido, agradecer a você, Giovanni, por ter participado junto com a gente. E minha última contribuição de perguntas vão ser duas bem polêmicas. A primeira, você acha que houve uma tendência racista por conta do Decotelli, talvez a questão do currículo e dos diplomas, ter toda aquela confusão, mas foi um pouco de racismo também? Ou isso foi um discurso porque o próprio Decotelli falou sobre isso. E aqui eu vi muito os movimentos negros não comentarem sobre isso. E segundo, o Futurice foi uma proposta incrível apresentada pelo Abraham Weintraub e acabou que se explicou-se muito mal a forma. E, de fato, o Futurice era uma oportunidade de as universidades públicas e algumas instituições virarem grandes gigantes, principalmente em questão de aumentar a sua arrecadação, conseguir, de fato, lucrar com as suas pesquisas junto à iniciativa privada e ter mais flexibilidade em questão de investimentos e de adequar também a sua folha salarial. Afinal de contas, muitas das universidades brasileiras estão abarrotadas por funcionários com salários altíssimos e com a capacidade de investimento baixa. Se você parar para pensar, o orçamento da UERJ é o mesmo de São Gonçalo, uma cidade com grandes desafios e uma UERJ com um cenário muito menor que praticamente conta hoje com um atraso de salário, com o Rio numa situação calamitosa fiscal e tendo que sustentar esse grande elefante que ficou agora meses parado para a pandemia e agora que começou uma luz no fim do túnel para se voltar os estudos. Você acha que o Futurice
foi só uma paradinha, ou você acha que de fato a ideia morreu e talvez vamos ter que deixar ir para um próximo governo? Talvez não seja esse para discutir uma situação dessa. E obrigado mais uma vez. Bem, respondendo à primeira pergunta, eu acredito que sim, houve um componente racista na questão de como o Decotelli foi incinerado em praça pública, digamos assim. Viu? E porque, poxa, se você foi pegar para ver a linha do tempo, foi uma coisa tão rápida, tão inevitável, que eu realmente, nós tivemos outros ministros, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Dilma, até a própria Dilma, inclusive, que tiveram essas questões de mentiras no currículos e, como brancos, houve aquele constrangimento da mídia, mas ficou para si mesmo. Agora, a maneira como o Decotelli foi descartado de uma maneira tão rápida e tão brutalmente atacado foi algo que, ao meu ver, tem sim um componente racista presente nisso. E a declaração mesmo que ele fez a respeito é estarrecedora. A própria FGV, que no caso era empregadora dele, ter negado que ele era professor na instituição, e com ele apresentando diversos prêmios que foi colocado como professor homenageado do ano, sabe? É algo que é triste, muito triste. E nesse ponto que você mencionou sobre o programa Futurice, ele era de fato uma excelente oportunidade para as universidades estarem conseguindo avançar com autonomia financeira, e eu penso que deveria ter sido visto como uma oportunidade até mesmo para aqueles militantes mais ligados à esquerda, que dizem que o governo está justamente perseguindo as universidades, as instituições, buscarem apoio do setor privado para estarem cada vez menos dependentes do dinheiro governamental, caso viesse de fato a ocorrer alguma perseguição institucional, falando. Sendo assim, mas infelizmente o Weintraub foi um ministro que, na forma de essa comunicação agressiva, um tanto quanto estúpida e completamente desnecessária, fez com que muitas das pautas que poderiam ser interessantes e positivas para o país ficasse atrasando. E sou completamente favorável a novas maneiras de investimento nas universidades brasileiras. Hoje em dia, boa parte dos recursos para a educação vão justamente para o ensino superior, que é, em sua maioria, pessoas ligadas à população mais rica da população, porque tiveram a oportunidade de estudar em bons colégios e acabam conseguindo, consequentemente, passando nos vestibulares. Há, claro, medidas que tentam auxiliar a entrada de pessoas menos favorecidas financeiramente nas universidades, mas aquelas pessoas que têm condição de pagar as universidades públicas, acredito que devem sim poder bancar com seus custos. Não acho que é nenhum absurdo a gente estar propondo isso num país como o Brasil. Ainda mais, e é muito engraçado a gente ver pessoas que dizem tanto serem contra a desigualdade, batendo no peito orgulhosamente, sendo contra propostas que vão dentro desse caminho. Perfeito, muito bom. Como eu já tinha adiantado antes, esse foi o último bloco. Começar agradecendo a presença, Giovanni. Foi muito interessante o episódio de hoje, certamente um dos mais interessantes até hoje, pelo grau de importância que é o tema e também pelo grau de relevância que é o trabalho que você tem tocado junto com toda a equipe do Liderança nas Escolas. E tanto eu como o João tenho certeza que nos orgulhamos muito de fazer parte dessa equipe como coordenadores locais, e que, se tudo der certo após a pandemia, após todo esse caos social que foi imposto a nós passar, a gente vai poder desenvolver esse trabalho e colocar todas essas ideias e um pouco mais das que a gente discutiu aqui hoje em prática. Enfim, como tradição aqui no Importunos, a gente costuma pedir ao convidado que indique aos ouvintes alguma literatura, algum filme, alguma dica cultural que faça com que as pessoas possam ir atrás e se desenvolverem ainda mais no tema que foi discutido no episódio. Então eu me despeço por aqui e deixo a deixa para que você
indique e faça sua sugestão. Só uma pergunta. As minhas indicações de livro e filme têm que ser necessariamente relacionada com o tema que falei aqui no podcast? A seu critério. Eu falei, mas tanto faz. Beleza. Eu primeiramente tenho que agradecer ao convite de vocês, Luiz, João, Iago. Foi um prazer imenso poder estar conversando sobre assuntos tão importantes e estar recebendo esse feedback que, de fato, é essencial para que a atuação do LNE se expanda cada vez mais e que nós tenhamos, felizmente, cada vez mais pessoas no nosso país discutindo sobre essa pauta tão importante que é a educação. E para finalizar, a minha indicação de filme é O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, filme de 1972. Para mim, toda a sabedoria do mundo está sintetizada nesse filme. Sabe? Um filme obrigatório para todos, um grande clássico do cinema, meu filme favorito particularmente. E de livro, eu farei 2 indicações. Uma de livro de ficção, no caso, meu livro favorito, O Grande Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, um grande retrato dos loucos anos 20, fazendo um panorama de diversos personagens interessantíssimos e ricos, que a cada leitura desta obra você percebe uma coisa diferente e lhe proporciona uma lição nova para a sua vida. E para entrar mais nesse campo de liberalismo, libertarianismo, eu indicarei o livro As 6 Lições, de Ludwig von Mises, cuja importância dessa obra foi essencial no meu processo de me descobrir como um defensor da liberdade.